reforma do Poder Judiciário, a instauração do Supremo Tribunal Federal e o papel dos juízes foram temas da segunda parte da conferência com o professor José Nery da Silveira, intitulada Aspectos da Evolução Institucional do Judiciário e Repercussão no Plano de Cidadania. Confira. Quando se estabelece um juízo de inconstitucionalidade no âmbito do Poder Judiciário e esse juízo de constitucionalidade se confirma ou venha a se proferir definitivamente ou pela vez única, a instância única no Supremo Tribunal Federal, não mais se discute, não mais se pode discutir acerca dessa constitucionalidade. A lei é declarada inconstitucional. Para conceder habeas corpus, a Constituição não previa o habeas corpus como uma garantia de defesa dos direitos, explicitamente. Autores como Pontes de Miranda, por exemplo, sustentam que estava implícito na Constituição de 1824, que era uma Constituição também de natureza liberal. Foi uma Constituição liberal. Se nós lermos o rol dos direitos, das garantias na Constituição de 1824, nós vamos ver tanto as garantias políticas como as garantias civis. Nós vamos ver que seguiam o nosso Constituinte, embora uma Constituição outorgada pelo imperador, seguiu a filosofia política da época e seguiu a linha das ideias políticas e liberais da França. Nós tivemos uma Constituição realmente que estabelecia todos aqueles princípios. Todos são iguais perante a lei, o princípio da legalidade, está tudo escrito na Constituição de 24, com a sua terminologia própria. Mas está tudo escrito lá. Está também a proibição da prisão sem um mandado judicial, ou se for preso por outra autoridade, tem que apresentar o preso à autoridade judicial em prazo certo. Então, não falava em habeas corpus, no caso de prisão ilegal, ou no caso de violência ou coação à liberdade. Foi o Código Criminal de 1831 e o Código de Processo Penal, Processo Criminal de 1831, 32 melhor, 31 o penal e 32 o de processo, que explicitamente regulamentou o instituto do habeas corpus contra atos de autoridades. Vejam, então eu digo, esse é um aspecto importante, porque quando nós dizemos que que os juízes não podiam conhecer dos atos das autoridades, nem executivas, nem legislativas, ou das suas decisões, temos que ver, a partir de 32, portanto, ainda, digamos assim, no início do Império, que foi até 89, não podemos dizer que realmente os juízes não tiveram atuação para frear a ação dos outros poderes. Tiveram no exercício da competência do habeas corpus, que foi muito utilizada pelos advogados na defesa dos seus clientes, e os juízes concediam habeas corpus, em grande número, contra atos de autoridades, a começar pelo presidente, por exemplo, no âmbito local, o presidente das províncias. Há casos interessantes a respeito de escravos libertados, diversos, que naquela época o escravo não era cidadão, no sentido da Constituição de 24, mas se ele fosse libertado por alguém que não tinha competência, por exemplo, pelo filho do senhor, sem competência, ele não estava autorizado pelo pai a assinar uma carta de alforria de um escravo, e o escravo então era alforriado, e depois o senhor ia se queixar à autoridade e pedia que ele fosse capturado, porque ele não tinha concedido e ele não reconhecia o ato do filho.
Em 1871, veio a reforma do Poder Judicial. E essa reforma do Poder Judicial, 1871, ela, em primeiro lugar, proibiu aos juízes exercerem qualquer outra função. Esse é um marco de partida, 1871, a reforma de 1871. Os juízes não puderam mais exercer função política ou função executiva. Eles tinham que ficar circunscritos à sua investidura como magistrados e só exercer função de magistrado. Obrigado. Então, em 1871, os juízes ficaram proibidos. E, mais ainda, nessa reforma de 1871, o habeas corpus teve uma modificação exatamente ao gosto dos conservadores. Foi pela primeira vez que se estabeleceu que não cabia habeas corpus contra decisão de pronúncia, porque o habeas corpus cabia contra atos de autoridade, inclusive dos juízes inferiores, podiam ter contra eles impetrado um habeas corpus para o tribunal de hierarquia superior. E não cabia, portanto, em caso de pronúncia e de condenação, da pronúncia e da condenação, não cabia interpor habeas corpus. Em 1875, sobreveio um ato legislativo conferindo aos tribunais da relação e ao Supremo Tribunal de Justiça, estavam proibidos, desde 71, de ter qualquer influência política e administrativa. Mas, em 1875, receberam uma competência muito grande, que é a competência de estabelecer assentos com força de lei. O assento, isso que seria o que hoje nós chamamos a súmula, é o que nós chamamos a súmula do Supremo Tribunal Federal. É um tipo, não é a mesma situação, mas é um... Então, os assentos que podiam ser estabelecidos pelo Supremo Tribunal de Justiça. Esses assentos já eram da tradição portuguesa, isso já vinha das ordenações manuelinas, que eram de 1521, as ordenações manuelinas, que foram depois, de certa maneira, consolidadas pelo rei Filipe I, Filipe II da Espanha, I de Portugal, quando a Espanha e Portugal estiveram unidos com a dominação espanhola na península. E as ordenações filipinas, repetindo as manuelinas, já previam para as cortes de relações e para vamos falar em corte de relação, que tinha um nome anterior de Casa da Suplicação. Então, não a Casa de Suplicação podia estabelecer assentos. A finalidade desses assentos era uniformizar a jurisprudência na interpretação de uma lei. Então, no momento que fosse definida uma jurisprudência a respeito de uma lei, aquela jurisprudência tinha força de lei. Tinha força de lei. Não podia ser alterada. Só uma nova lei poderia revogar e modificar aquilo que o tribunal havia assentado numa deliberação sua. E a partir exatamente de casos concretos. Quer dizer, os casos eram divergentes, as interpretações eram dadas pelos juízes e tribunais de relações diferentes. No julgamento da revista, o tribunal estabelecia um assento, podia estabelecer um assento. Isso fora muito usado
nas casas na casa de suplicação, desde o século XVI, que era a forma centralizadora do poder judiciário português, que nós recebemos essa tradição centralizadora do poder judiciário nas altas cortes. Elas comandavam exatamente o exercício da magistratura, no que concerne à interpretação das leis, estabelecendo interpretações obrigatórias, que deveriam ser seguidas. E, inclusive, previam sanções aos magistrados. O que nós podemos dizer é que um traço fundamental da magistratura no Império e na República, até um determinado momento, foi que a função do juiz é decidir casos e causas, como já entendia, desde o primeiro momento, a doutrina norte-americana. O juiz toma conhecimento de casos e de causas e decide em casos concretos. É célebre, no início do funcionamento do sistema norte-americano, a consulta que o presidente Washington, fez à Suprema Corte a respeito de um tratado, consultando, indagando da Suprema Corte se aquele tratado seria constitucional. E o juiz Marshall, presidente da Corte, que foi desde 1801 até 1835, ele morreu no exercício da presidência da Suprema Corte, e ingressou na Suprema Corte com 45 anos e morreu com 80 anos, e se manteve sempre numa atuação extraordinária. É um juiz que, na história da Suprema Corte, tem um relevo muito grande. E ele, então, respondeu que estes cavalheiros, referindo-se à corte, não têm competência para responder a consultas do governo. Eles decidem em casos concretos e causas que lhes são postas. Essa ideia de que o juiz só decide em casos e causas foi a ideia que de certa maneira, contribuiu para que estabelecesse essa antipatia aos assentos. Porque o assento era uma maneira de estabelecer uma decisão com força de lei, em caráter geral, portanto, e não uma decisão, no caso concreto, que é inerente à função do juiz decidir em casos concretos. Então, como é que se pode entender o controle abstrato, que é uma outra modalidade de controlar a constitucionalidade, de ver se uma lei é constitucional ou não? Sistema que nós temos em larga escala a partir da Constituição de 88, que realmente abriu um horizonte imenso para o exame dessa realidade, em que, diante de uma dúvida sobre a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo federal ou estadual, é possível se pedir ao Supremo Tribunal Federal, numa ação própria, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, e em se tratando de lei ou ato normativo federal, também de uma outra ação, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, pedir ao Supremo que declare constitucional a lei, o presidente da República, mesmo da Câmara, do Senado, procurador-geral, podem pedir ao Supremo que declare a lei constitucional, porque está havendo uma divergência, todo mundo está dizendo que a lei é inconstitucional, mas aquela lei é constitucional e era importante para a nação. Então, é um outro processo. Como é que você pode entender que essa pronúncia não é sobre o caso concreto relativo ao interesse de João e de Antônio, nem de uma empresa X? É um caso, é um processo que não é um processo subjetivo, mas é um processo objetivo, em que, em abstrato, se vai dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional.
quando o Supremo, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, entende que a lei é constitucional, ele julga improcedente a ação. Ela é uma ação. É, portanto, um ato jurisdicional, é um processo judicial. O processo de controle em abstrato. Como é que nós podemos entender isso? Vejam que aí, mais do que sobre no processo subjetivo, aí se torna mais ampla esta ação política do Poder Judiciário, e particularmente do Supremo Tribunal Federal, mas política não no sentido de política partidária, etc., política no sentido da dialética dos poderes. Quer dizer, um poder controlando o outro poder, e com a força de dizer que o ato daquele poder, genericamente, em abstrato, este ato é um ato contrário à Constituição e não vale. A Constituição sobrepaira a toda a normatividade. E todos os atos normativos têm que estar, legislativos ou executivos, têm que estar de acordo com a Constituição. É isso que o Poder Judiciário é chamado a dizer. No âmbito estadual, os tribunais de justiça podem também dizer isto mesmo, a respeito das leis estaduais ou das leis municipais. Hoje, inclusive, por via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma outra modalidade de ação, de controle abstrato, de inconstitucionalidade, até uma lei municipal, até uma lei anterior à Constituição, sempre se entendeu que para a utilização deste processo não se poderia confrontar uma lei anterior à Constituição com a Constituição em vigor. Mas no processo de arguição de inconstitucionalidade, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, é possível até uma lei municipal e uma lei anterior à Constituição ser invocada, desde que essa lei traga uma coação, uma violência, e que essa coação e violência decorra exatamente do poder político, que é o que diz a Lei 9.882, de 99, que regula o processo da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Já se discutiu que no Brasil se deveria implantar um tribunal constitucional. A matéria foi, inclusive, discutida na Constituição, ao ensejo da Constituinte, de 87 e 88. Mas a Constituição, os constituintes não consagraram a ideia. É que o Supremo Tribunal Federal tem uma tradição realmente notável pelo seu trabalho e pela continuidade no seu procedimento judicial. O Supremo Tribunal Federal realiza desde a República, portanto, desde a Constituição de 91, com a sua instalação, que aconteceu em grande louvor a Rui Barbosa, que ele foi o mentor da tribuna do Supremo Tribunal Federal, exatamente como que concitando a corte, o colegiado, a compreender a sua nova missão de defesa da Constituição, que passava a ser feita pelo Poder Judiciário e deixava de ser um trabalho de natureza política, tal como acontecia no Império, em que o legislativo é que dizia se a lei era inconstitucional ou não era inconstitucional. É quem dava a interpretação última das leis. Nós temos nesse sentido, nós temos aquela célebre Lei 105 de 1840, que deu interpretação exatamente ao chamado ato adicional de 34, quando explicitou uma série de dispositivos do ato adicional de 34, que teve uma importância muito grande, era a vitória dos liberais, de tendência de dar poderes às províncias, ao presidente das províncias, transformou as assembleias provinciais anteriores em
assembleias gerais da província, de tal maneira que eles tinham competência também de fazer leis, embora tinham que submeter, embora fossem submetidas essas deliberações ao imperador. Quer dizer, mas houve, de qualquer maneira, um processo de descentralização do poder. Isso se fez por via do ato adicional, que também acabou com o Conselho de Estado, e se justificava à época porque o imperador tinha abdicado e o imperador, que seria o imperador Pedro II depois, tinha uma idade, ainda era um infante. Mas, posteriormente, nós sabemos que o Conselho de Estado, que era uma peça fundamental dentro do mecanismo do poder moderador, que era o poder do imperador, ele foi recriado pelo imperador Pedro II, adiante, depois da sua coroação. Mas o certo, então, que esse ato adicional, basicamente, ele teve essa significação. E uma lei, dadas as dúvidas que existiam, uma lei foi preciso ser editada pelo Legislativo, interpretando a Constituição. Ora, isso hoje seria, sem dúvida nenhuma, obra definitiva do Poder Judiciário. O Poder Judiciário republicano é que tem a competência para interpretar definitivamente as leis, dar-lhes o seu sentido exato, o que é que a lei quer dizer, esclarecer qual é a vontade da lei, qual é o sentido da lei. Então, essa competência do Tribunal Constitucional é uma competência importante no sentido de passar ele a ser o guarda da Constituição. E em países em que funcionam esses tribunais constitucionais, há o juiz, por exemplo, a maior parte deles, o juiz, diante de uma questão constitucional, o juiz não procede como o nosso juiz republicano. Ele decide, ele chega à conclusão se é constitucional ou é inconstitucional. Se ele achar que não é inconstitucional, ele não aplica a lei. É o nosso sistema, julgando o caso concreto. No sistema dos tribunais constitucionais, o juiz suspende o andamento do processo e remete o incidente da inconstitucionalidade à consideração do Tribunal Constitucional, que vai, então, se pronunciar de forma definitiva se aquela norma é constitucional ou é constitucional ou é inconstitucional. Diferente, por exemplo, do sistema francês, em que o Conselho Constitucional também se pronuncia sobre a inconstitucionalidade da lei, ou constitucionalidade, mas não da lei. É um controle prévio, um controle preventivo de constitucionalidade. Quando um projeto é aprovado no Parlamento, no Congresso, no Legislativo, portanto, de uma forma geral, o que acontece? Esse projeto, por representação, por solicitação de um determinado número de parlamentares, ou então do governo, ele pode ser encaminhado ao exame do Conselho. E se o Conselho disser que é constitucional, não se discute mais. Ele se transforma em lei, e essa lei não é suscetível de reexame pelo juiz. Se o tribunal entender se eles entenderem que é inconstitucional, o projeto é arquivado. Ele não se transforma em lei. Então, ele tem uma força também decisória, mas por um sistema diferente. Ele não aprecia a lei, mas ele como que participa do processo legislativo. Ele interfere, não interfere por força, por vontade própria, mas por provocação, não é de ofício, evidente, mas por provocação ou do executivo ou do legislativo. Ele se pronuncia. O pronunciamento é definitivo. O certo é que os tribunais constitucionais têm tido uma influência muito grande
exatamente nesse controle da validade do direito, das normas em face da Constituição. E tem afirmado isso que é um dogma do nosso tempo e que vem uma conquista do liberalismo político, que vem da Revolução, da Revolução Francesa e também a norte-americana, o primado da Constituição. No caso americano, os autores costumam dizer que são dois os pilares da construção do sistema norte-americano: o primado da Constituição e a independência do Poder Judiciário. Nesse sentido, e da força que o Poder Judiciário tem nos Estados Unidos. Exatamente porque isso é um verdadeiro dogma. O Poder Judiciário é respeitado integralmente e os seus pronunciamentos são pronunciamentos que resolvem, como diz Krauman, resolvem vinculantemente, obrigando os outros departamentos de governo, ou legislativo, executivo. O que foi a atuação do Supremo, é evidente que enfrentou as dificuldades das vicissitudes políticas, mas essas que, por vezes, até o feriram, como aconteceu com cassação de ministros que não agradavam ao momento revolucionário. Que nós tivemos diversos. Getúlio Vargas, em 30, na Revolução de 30, antes da Constituição de 34, ele cassou seis ministros do Supremo Tribunal Federal. Aposentou 6 ministros. A Corte nunca mudou, entretanto, a sua orientação. E o que tem sido divulgado ultimamente a respeito desses acontecimentos anteriores confirmam exatamente isso, que os juízes do Supremo Tribunal de hoje e de ontem, eles continuam com a tradição da Corte. E se poderia dizer que a semelhança da decepção que tiveram os revolucionários franceses, quando, derrubando juízes, puseram novos juízes, depois de algum tempo, eles, decepcionados, disseram nada mais parecido com os juízes velhos do que os juízes novos. Porque o juiz, se ele é juiz, ele não pode ser dependente de ninguém. Se ele é juiz, ele não pode pronunciar uma sentença para favorecer A ou B por interesses particulares, pessoais. Ele tem que aplicar a lei, ele tem que aplicar a jurisprudência, ele tem que julgar de acordo com a sua consciência. E isto é a função do juiz brasileiro. Nós podemos dizer que a magistratura brasileira, do Império e da República, tem mantido essa tradição, com todos os aspectos diferentes, variantes, na sua organização e na sua competência. Então, eu acho que os direitos fundamentais, que a Constituição os prevê em grande extensão, os direitos fundamentais estão sendo extremamente considerados pelo Supremo Tribunal Federal, princípios da Constituição, básicos da Constituição, como o princípio da dignidade humana, o princípio do pluralismo político, que são fundamentos da República. O Supremo tem dado a compreensão a esses princípios, que representam exatamente a vontade da Constituição. Enquanto o tribunal estiver num comportamento dessa natureza, ninguém poderá dizer que é ativismo. É o contrário, é exercício de sua competência, é o cumprimento do seu dever constitucional de exercer a competência e não se omitir.